Então vamos, né, só rezar uma Ave Maria, só para a gente começar. Depois você entrega. Eu vou escrever já. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, Tobias, pode botar no bolso? Pode? Mas onde é que fecha aqui, né? Pronto. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Bem-vindos, né? A todos. E eu vou só recapitular algumas coisas, como eu estava comentando no início, essa formação, esse curso inteiro, né? Ele meio que é uma continuação de um curso que teve ano passado, de História da Educação. A gente teve sobre uma formação sobre filosofia da educação, segundo a doutrina cristã, a história da educação na idade antiga, antiguidade, aí ficamos devendo a história da educação na Idade Média e teve uma da educação jesuíta. E essa formação de hoje, né, que é a Introdução às Artes Liberais, ela é uma continuação, meio que continuação direta dessa da antiguidade, certo? Claro que não precisa exatamente saber o que realmente teve naquela formação. No entanto, eu vou relembrar algumas coisas do que eu falei daquela aula, daquela formação. Então, introdução ao trivial e o quadrivium. Já vou explicar para vocês essas palavras, né? Já se fala muito nessas palavras trivial, quadrivium, artes liberais. Então, na formação sobre a antiguidade, eu falei que existia 3 tipos de escolas, principalmente romanas, tanto gregas quanto romanas. Ele está falando até o século IV depois de Cristo, né? Um pouco antes de Cristo, no século IV também, por volta, até 4 depois de Cristo, basicamente as escolas funcionavam desse jeito, né? Nós tínhamos as escolas primárias, escola primária, a secundária, que a gente chamava dos gramáticos, e a escola de retórica, que era uma espécie de ensino superior. Se for eu comentei bem grosseiramente, é como se fosse o ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E o que era estudado nessas escolas era o básico das letras e dos números, né? O mais rudimentar possível, né? E a mais importante era a segunda, que estudava realmente o fundamento da língua latina, né? E principalmente o fundamento da língua grega, né? Na época de Nosso Senhor, né? Falava-se grego, né? Ou seja, grego e latim. O latim vem mais posterior, né? Ou seja, o Império Romano falava grego. Esse é o acho mais curioso, né? Estava até comentando. Porque os portugueses se importavam mais com a disseminação da própria língua e da cultura acadêmica do que os romanos. Sim. Tanto que você vê a diferença entre o pouquíssimo tempo que teve o Império Grego, né, na parte do Oriente, né, foi helenificado, né? Helenização, né? Enquanto o que os romanos faziam era só, tinha uma espécie de caixa, né, onde os romanos eram os superiores, e só o básico do básico, como você, por exemplo, um nativo de um lugar, não é por exemplo, não está
ia para o exército, eles só aprendiam algumas coisas, comandos de marcha, volver em latim e só isso. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu estava até conversando com a Alexandra sobre essa questão e falando por que é que a Bíblia, né, principalmente o Novo Testamento, foi escrito em grego, né? Justamente porque a língua corrente, né, o vernáculo daquela época, era o grego, né? E aí escrever em hebraico, né, como até fala assim que o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico, né? Apesar de não ter nenhum trecho hoje dos originais hebraicos, né? Mas tudo foi grego, porque o vernáculo daquela época era grego, né? E o mais curioso, né, porque é que a cultura grega estava tão ramificada em Roma, né? Por causa que Alexandre o Grande tinha conquistado boa parte daquela região e tinha difundido. E os romanos absorveram toda a cultura, por causa do Aristóteles. Porque Alexandre o Grande foi educado por Aristóteles, né? O pai dele contratou Aristóteles para ensinar tudo, né? Era muito comum, eu falei na época, aqui são escolas de mestres, né? Que naquela época você queria aprender alguma coisa, ou você queria que seu filho aprendesse alguma coisa, você ia lá, uma espécie de professor particular, né? E aí você aprendia, e aí a pessoa ensinava, né? Você pagava para alguém ensinar. E aí Alexandre o Grande foi educado por Aristóteles, né? Quem queria, né? E aí por isso ele, absorvendo toda essa cultura que Aristóteles passou, toda a educação, o mundo virou grego, digamos assim. E aí, por isso, de uma certa forma, indiretamente, a Bíblia é grega por causa de Aristóteles, de certa forma, né? Pois bem, quando o Império ruiu, no século IV, continuando aqui, né? No século IV, os bárbaros estavam invadindo o Império, e aí o Império caiu. E aí a igreja já estava nascente, né? E aí meio que tudo se acabou, digamos, né? Só a igreja que conservou algumas coisas. E aí, meio que aos poucos, cada uma dessas escolas, elas foram meio que herdadas pelos cristãos, né? Eu falei também na alta formação. Aqui virou a escola monástica. A escola dos gramáticos virou a escola episcopal. Eu acho que foi essa escola episcopal. E a retórica virou a escola presbiteral. Então, basicamente, se a gente for traçar para hoje, é meio que hoje o seminário, né? As escolas católicas, né? E aqui, digamos, a preparação mesmo para entrar no mosteiro. Basicamente, bem grosseiramente também, é algo bem rústico, e está no século IV ainda. Então, pronto. Onde é que se enquadra o trívio e o quadrívio nessa história, né? Na verdade, eram disciplinas que eram ensinadas aqui, e meio que também foram absorvidas, né? Os cristãos, eles, apesar de ser conteúdo de pagãos, mas eles absorveram o que é bom, né? Eles absorveram o que é bom. Tem até o versículo, né? A examinar em tudo e aí reter o que é bom, né? E aí eles tiveram procuraram absorver a cultura dos gregos, principalmente os pagãos, né? Então pronto, isso aqui foi um pouco da aula da formação passada. Vamos começar agora de fato, né? Então pronto. Primeira coisa interessante sobre quem quer estudar trívio, quadrívio, educação clássica, dois fundamentos importantes é aprender latim e cantar num coral. Mas como assim, né? Pois é, basicamente é isso, é o início, né? Claro que também é puxando um pouco de sardinha para o nosso coral, que a gente precisa de pessoas, né? Venham para o nosso coral, mas não tem exatamente por causa disso. Realmente,
Por que aprender latim? Porque toda a cultura antiga, toda a cultura clássica, né, ela ou está em grego ou está em latim. E muito do que foi escrito em grego também foi traduzido para o latim. Né? E aprender latim vai lhe dar acesso não só a um conhecimento, uma língua nova, mas toda uma cultura, né? Toda a cultura, né, que perpassa também pela igreja, né? Porque a língua oficial da igreja é o latim, né? E esse é um dos principais fundamentos, né? E aí agora vem a pergunta, por que estudar? Aqui para começar, agora o porquê estudar a educação clássica, certo? Tem três coisinhas importantes para estudar a educação clássica. Então, formar pessoas cultas, capazes de entender a natureza, ou seja, você entender a natureza criada, e ler as Sagradas Escrituras. Mas Marcos, a Bíblia já está em português há muitos anos. Para que isso? Pois é, uma coisa, a tradução da Sagrada Escritura não é a Sagrada Escritura, certo? Já fica aquele decreto lá da Inverno, né, que fala, né, que a Escritura é inspirada por Deus, né, Deus é o autor através de mãos humanas. A Escritura que está falando é o texto original, tá certo? O texto original. As traduções não são inspiradas, tá certo? Só para ficar em mente o que a gente está falando, certo? Pronto. A gente está no contexto da Idade Média, certo? A língua era o latim. E para você ter acesso a qualquer coisa, é necessário aprender latim, certo? E aqui o primeiro formação de pessoas está ligado exatamente com o trigo, certo? Está ligado com o trigo. Entender a natureza criada está ligado com o quadrigo. E a Sagrada Escritura está inclusa nos dois, tá certo? Pois bem, vamos lá. Vamos continuar. Aí, isso aqui é a necessidade de estudar as artes liberais. Mas, antes de tudo, antes de a gente pensar nas artes liberais, propriamente dito, a própria necessidade de estudar. Essa, eu acho que talvez seja o principal ponto que hoje a educação brasileira padece, né? É que não se sabe por que se estuda, né? Não se sabe por que se estuda, e se estuda por uma mera obrigação, né? Essa talvez seja o principal problema. Tem outros, muitos outros, né? Mas vamos lá. Vou pegar aqui uns versículos bíblicos, só para a gente. Oséias. Vou ler aqui para vocês. Depois eu vou na Bíblia, vou pegar só o texto que pego. Um ticket focus meu é o qual nó aberrante ciência. Então, o que o autor quis dizer que é a necessidade que o povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6, certo? Oséias 4:6.
o povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, que de uma certa forma, não conhecer as coisas é um problema muito grande, certo? Não saber o que é a natureza, não saber o que está se falando é um problema grande, certo? E no mundo antigo, né, que uma hora era grego, outra era latim, as línguas bárbaras, né, as línguas que vêm se tornar depois alemão, italiano, português, não existiam, tá certo? Na verdade, quem cria as gramáticas desses povos é a própria igreja. Muitas vezes, quando vai evangelizar um povo daquele, eles criam. Um exemplo aqui no Brasil, né, tem a São José Anchieta que criou a gramática do Tupi, né? Ou seja, porque nem eles mesmos sabiam, eles falavam, mas não entendiam a própria língua direito. A língua eslava, né? Os nórdicos, né? Quem criou foi dois santos, né? São Cirilo Que é o que gera russo, gera. alfabeto cirílico. Tanto que pela terminologia, alfabeto cirílico, vem do São Cirilo. Pois é. E aí, ou seja, tinha uma necessidade de aprender o grego e o latim, né? Hoje é o inglês, né? Hoje, o latim de hoje é o inglês, digamos assim, né? O chinês também, né? Enfim. Outro versículo, no final do Evangelho de Mateus, nosso Senhor vai falar, né? E depois ensinai todas as gentes, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos mandei. Vejam que ele fala duas vezes ensinar, certo? Claro que é uma tradução, mas no grego é dochete, tá certo? Que é de fato a arte de ensinar. Ele fala duas vezes, né? E aí o próprio nosso Senhor, né, vê que dá o mandato apostólico para que os apóstolos ensinem, né, o caminho da salvação, ensine a boa nova do Evangelho. Mas aí que vem um problema, né? O povo não sabe ler, o povo não sabe escrever, e os evangelhos já foram escritos, muita coisa já foi escrita, mas o povo não sabe, eles só aprendiam de escutar. Uma hora é necessário que você aprenda a ler e a escrever. Até se tornava um problema na própria pós-queda do Império Romano, porque como a instituição romana era bem grande e bem, assim, caiu isso tudo, né? Perdeu-se a parte das pessoas aprenderem. Aí, como é que alguém que trabalhava, ele pudesse ter a capacidade de aprender a ler e consequentemente aprender sobre as escrituras? Né? Sim. E se você não aprende as coisas, as pessoas podem lhe enganar também. Muito bem. Né? Muito bem. Pronto. Uma coisa que o Hugo de São Vito fala, com respeito agora, né, já ao aprender, a humildade é necessária ao que deseja aprender. Certo? Esse é extremamente necessário e muito se critica, tanto na Bíblia, em outros textos, os sábios, os poderosos, que sempre oprimem o povo, que sempre são soberbos, certo? Mas aquele que realmente deseja aprender, ele tem que ser humilde, certo? Reconhecer que não sabe e meio que se submeter, né, de uma certa forma, ao que o outro está se ensinando, certo? É extremamente importante, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Sim. Pronto, então vamos adiante. Vamos lá. Isso aqui vai ser muito importante, vai bater nessa tecla aqui várias e várias vezes.
Então vamos lá. Educação clássica, né? Vamos agora realmente para a educação clássica. Pronto. Na outra formação eu dei uma definição de educação. Eu vou até ler aqui novamente. A educação é a arte de cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar e polir todas as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas que constituem na criança a natureza e a dignidade humana. Dar a estas faculdades a perfeita integridade e levá-las à plenitude. E ele dá um resumo: educar, então, enobrecer a alma, certo? Vou colocar aqui, né? Enobrecer a alma. Essa definição. Hã? A definição é boa, Eu peguei do Catecismo da Educação, do Abade, eu não me pedi falar, Bethlehem, eu acho que é. Só botar Catecismo da Educação lá bem no início, ele fala essa definição, tá certo? Sobre a educação. Educar, vou botar aqui. Já vemos uma grande diferença da educação de hoje. Pois Porque é. a educação de hoje é o quê? É educar principalmente no mercado de trabalho. Tem duas noções hoje, que é educar para o mercado de trabalho e para ser cidadão, né? Que é os ideais tanto capitalistas como socialistas. Não queria entrar muito na educação moderna, mas é isso. A escola só existe hoje, ou a escola capitalista ou a escola socialista, ou a mescla das duas, certo? Basicamente é isso, e a gente foi, infelizmente, educado só nessa linha, certo? Infelizmente. Vamos lá, pronto. Ou seja, a educação tem a ver exatamente com essas potências da física, as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas, certo? Essa é a definição lá que o Catecismo da Educação dá, né? E aí, mas agora ele está falando de educação clássica, certo? A educação clássica, a palavra clássica, vem de classe, tá certo? Parece meio óbvio, mas vem de classe. Então, na verdade, essa palavra vem lá uma palavra romana, que vem das classes romanas, as classes mais altas romanas. Até porque educação realmente era para quem podia pagar, né? Como eu falei na outra formação, realmente é como se fossem professores particulares, escolas particulares. O Estado até financiava em algum momento alguma coisa ou outra, mas no final das contas realmente era financiava para os romanos. Isso. Cidadãos romanos. Cidadão. Que eram, né? Ou era membros dos ricaços, ou eram tipo, veteranos, né, que se aposentaram e também tinham já a pena de ter. Isso é a primeira definição, mas ela depois toma uma noção. O que é clássico para hoje? Para nós hoje? É aquilo que é imortal, certo? Aquilo que não está mais preso ao tempo, certo? Ou seja, se a gente fala de uma cultura clássica, livros clássicos, educação clássica, a gente está atrelando ao conceito de imortal, tá certo? Que perpassa tanto o tempo e o espaço. Essa é hoje a definição que a gente tinha, temos, né? Antes não, o clássico era muito associado a só um grupo, né? Não entendamos classe não no sentido de Marx, tá certo? Mas classe não é naquelas castas do Império Romano, certo? Tudo bem, tranquilo? E eu vou dar mais algumas. Por que eu estou dando algumas definições? Porque a coisa funciona mais ou menos isso. Te dá algumas definições e explana o assunto, tá certo? Vamos lá, agora a gente falou de o que é educação clássica, falar de educação liberal, artes liberais, né? Vamos escrever aqui.
Então, nós temos duas palavrinhas agora, a arte e liberal. Primeira coisa, esse liberal, né? O título da formação é Introdução às Artes Liberais do livro do quadrinho. Né? E vamos primeiro falar do liberal, que eu acho que pode dar mais confusão às pessoas, né? Porque se fala muito das coisas hoje, né? Na política, liberal. Essa arte liberal não tem a ver com o liberalismo, tá certo? Liberalismo econômico, liberalismo político, tá certo? Não tem a ver com o significado atual de o que é ser liberal. Pois é, não é o significado atual do que é liberal, exatamente. Então, o liberal aqui era porque essas artes eram estudadas por pessoas que eram livres, tá certo? Tem a ver com liberdade. Ou seja, escravos não podiam, não tinham acesso às artes liberais, certo? Pessoas que trabalhavam muito também não tinham acesso. Eram pessoas que realmente eram livres para estudar essas artes, tá certo? Tem as artes civis, artes mecânicas. Exatamente, as artes civis, artes mecânicas e as artes liberais. Também é interessante que eles definiam as disciplinas como arte. Eu vou definir arte, já. Vou definir. E aí, qual é o contexto que a gente tem mais agora? O contexto principal agora também é liberdade, mas aqui era educação de pessoas livres, tá certo? Aqui é educação para a liberdade, tá certo? Para a liberdade, tá certo? Então, e um versículo bíblico, né, que nosso Senhor fala: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Mas libertar do quê? Será que é da opressão? Será que é dos poderosos? Na verdade, a liberdade que ele está falando aqui é a liberdade da ignorância, tá certo? Da ignorância, do não conhecer as coisas, certo? Uma pessoa livre, realmente livre, ela tem essa consciência, né? E porque o conhecimento liberta, porque desenvolve as virtudes. Essa talvez seja o principal, né? Que a gente vai falar um pouco lá na frente sobre a questão das virtudes. Tudo bem, tranquilo? Então pronto, e arte? Vamos comentar aqui um pouco do que é arte. Santo Tomás vai definir a arte uma habilidade ou hábito que aperfeiçoa a inteligência humana, certo? Eu vou colocar aqui um hábito que está ligado à inteligência. Vou botar aqui inteligência. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Eu fiz essa leve introdução para que a gente comece a falar um pouco mesmo agora propriamente as artes, certo? Só um adendo antes sobre isso, do que é realmente a educação católica, propriamente dita, certo? Vou colocar aqui do lado, tem espaço. Católica. Então, boa parte antes de começar, boa parte da formação eu estou me baseando na coleção das artes liberais do Instituto de São Vítor. Muito boa parte da formação que eu estou tirando aqui. Algumas outras coisas eu estou pegando também
didascálico, tá certo? Depois eu vou colocar o nome desses livros. Depois faz a referência do meu Referência. Não, porque essa definição de educação. Oi? Vai passar aí na pessoal. Passo depois no arquivo, passo. Os livros. Ah, sim, os livros. Vão passando aí. Pega alguns aí. Eu vou. Pronto. Peguei. Então, vamos lá. Primeiro, o que não é educação católica, né? Essa talvez seja uma parte polêmica, que educação católica não é você pegar qualquer currículo, qualquer conteúdo e pintar de Deus por cima, tá certo? Esse talvez seja que muitos pessoal pensa, né? Vamos pegar, geralmente tem muito no Instagram, né? Curso de inglês para católicos, não estou desmerecendo o curso em si, mas o título aparentemente parece ser um clickbait, né? Tipo, curso de matemática católica, né? Essas coisas eu acho meio. Eu espero que sejam de boa intenção essas pessoas, né? E aí, ele vai comentar no primeiro volume. A educação católica não consiste em aspergir água benta em qualquer currículo, ou colocar a doutrina religiosa no meio das matérias, ou apenas ter professores católicos. Essa é a principal definição. O pessoal que está olhando o livro, só uma coisinha, não marque se tiver alguma marcação, que eu acho que possivelmente eu vou ler daqui a pouco, viu? Só isso. Não desmarquem Pronto. Qual é a finalidade da educação católica, né? Vamos colocar aqui, né? Conhecimento de Deus. Através das realidades do mundo. Todos os instrumentos que servem para a compreensão do logos divino, certo? E para que você possa amá-lo, certo? Ou seja, para amar a Deus. Seja, três fundamentos aí importantes. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Agora vamos mesmo para o trivium e o quadrivium. O trivium, vou colocar aqui o que é o trivium? São 3 vias, tá certo? Trivium significa 3 vias. Quais são essas vias? É a gramática, a retórica e a dialética. Aqui também não é a dialética de Hegel, não é a dialética de Marx, tá certo? Não é. A gente pode usar a palavra lógica para ficar mais
ficar mais compreensível o que está falando, certo? Dialética e lógica, na maioria dos casos, elas são bem coincidentes, tá certo? E aí, o quadrível. O quadrível, né, expande muito, é 4 vias. O primeiro é 3 vias, né? Então tem uma hierarquia. Oi? É uma hierarquia. Não, a questão da ordem ao longo da história mudou várias e várias vezes. A retórica primeiro, dialética depois, enfim, teve vários. Eu estou usando a ordem do Instituto de São Vítor, certo? E também a mesma ordem daqui dos romanos e dos gregos, né? Porque você aprende primeiro a linguagem, depois o discurso, depois a lógica mesmo. Você vai do mais concreto até o mais abstrato, digamos. Né? E quem são os quadrívios? Vamos colocar aqui as artes do quadrívio. Nós temos a aritmética, nós temos a geometria, temos a música e a astronomia. Se você for ver algumas artes antigas, vai ter a palavra astrologia, tá certo? Não se espanta. Para a época, tanto o período clássico como o período medieval, elas eram sinônimos, tá certo? Que existia um problema de uma parte da astrologia, tá certo? Mas que usa astronomia porque é mais coerente agora no contexto. Da mesma forma que não se acabou se circulando o termo de alquimia para química. Pronto, alquimia e química. Porque a alquimia sempre tem estigmatizado a parte teológica, gnóstica. Tá certo? E aí, outra coisa importante. Isso daqui, ó, é a mesma coisa. E aí vem o mais interessante. Literatura, tá certo? É a mesma coisa. É só termos diferentes, tá certo? Gramática, né? Gramática é grego, é um termo grego. E literatura é um termo latino. Mas é a mesma coisa, a gente vai tratar da mesma coisa se você estudar o trivial, né? Você vai, é mesclado, não vai ter diferença, certo? E já isso você já tira. Então, gramática não é só regras gramaticais, certo? Tem a ver mais com um texto em si, tá certo? Tudo bem, tranquilo? Então, a retórica, a gente pode imaginar, né? Hoje a palavra retórica é usada muito negativamente, né? Um texto falacioso, um texto para enganar, né? Até mesmo um coach, né? Podia ser um retórico, né? Mas a retórica tem a ver realmente com a arte do discurso, né? A arte do orador, se expressar bem. Né? A dialética, a lógica tem a ver com a estrutura de dentro do discurso, tá certo? Com essa estrutura de dentro do discurso. Por isso que muitas vezes ela vem trocada, tá certo? Vem lógica primeiro e retórica depois, às vezes. Você vai ver ao longo da história, e é comentado em muitos livros, que tem 9, adicionado outras artes. Se não me engano, meu era arquitetura e medicina, se não me engano, meu eram adicionados também, mas fixou, sobrepôs as 7 apenas. Tem outras listas, tem ordem, tem uns que, por exemplo, os gregos, né? Os gregos antes, isso aqui é romano. Os gregos botavam a música como uma das primeiras, junto com ginástica, junto com gramática. Tinha umas ordens bem diferentes, tá certo? Mas a gente vai usar essa ordem, tá certo?
para ficar mais prático, certo? Então, o trivium tem a ver com a linguagem, tá certo? Isso aqui tem a ver com as artes da linguagem. Certo? E o quadrivium tem a ver com a própria realidade, certo? E a gente vai entender um pouco melhor, tá certo? Então, tranquilo? Tudo certo? Assim, eu comentei daqui, aqui no quadrivium, a aritmética tem a ver com os próprios números, não é diferente disso. A geometria tem a ver com as formas, tá certo? Não só com as figuras geométricas propriamente ditas, tem a ver com as formas. A gente pode até pensar assim de maneira mais poética, né? Com a forma do número, certo? A música tem a ver não só com o som, mas tem a ver com a harmonia, né? Harmonia, ou o número no tempo, pode falar assim de maneira poética, né? Já viu o número, a definição do número, a forma do número, o número no tempo e o número no espaço. A gente pode pensar também de maneira um pouco mais abrangente assim. Mas a música tem a ver com a harmonia, tá certo? Harmonia no geral. A gente vai ver alguns tipos de música também. E a astronomia tem a ver com o próprio universo, né? Com o próprio universo no geral. Então pronto, vamos lá. Vamos falar do primeiro, né? Como é que é a educação pela literatura, né? Então, principalmente o povo grego, né? Tinha muita preocupação de como ensinar as virtudes aos jovens, né? Como trabalhar os bons atos, né? Como é que ensinar a civilidade e o amor pela beleza, né? Essa é uma pergunta que até hoje a gente se questiona muitas vezes, né? Como é que a gente vai aprender as virtudes, né? Como é que a gente vai aprender agir corretamente, né? E aí vem a resposta que as artes liberais dão a gramática, certo? Essa é a resposta que as artes liberais, certo? Como é que você vai aprender virtudes, muitas vezes? Às vezes é difícil até expressar e explicar o que seria, né? Como é a virtude, né? Mas você contando uma história, de um herói, de um homem virtuoso, que ele luta, tem toda uma jornada. Uma criança muito mais claro para ela como ela vai agir em determinadas situações através dessa história, certo? Muito mais fácil do que explicar sei lá, a virtude da prudência, a reta razão do agir, né? As definições mais, a fortaleza, a capacidade de resistir a diversas situações, enfim. Mas você contando uma história de um homem que com toda a sua bravura lutou contra um dragão e venceu apesar das dificuldades, você vai ver como a criança vai ver o que é a virtude, certo? E além disso, né, não só a questão da imaginação, que a gente está tratando no sentido aqui, é a formação do imaginário, né? Mas você lê uma obra como, por exemplo, a Odisseia ou a Ilíada, né, não só traz para as pessoas, não só para a criança, o imaginário, mas traz também toda a estética, porque é um poema rimado, que tem uma estética, toda música pode ser musicalizada, não só pode, mas é musicalizada, que tudo está englobado aqui dentro, certo? Tudo está englobado aqui dentro. Tranquilo? Faz sentido para vocês? Confuso? Pronto. Então, e outra coisa,
por exemplo, né, os poemas de Homero, né, que é esses, né, a Ilíada, né, e Odisseia, que são os grandes poemas da epopeia da história humana, né, eles não foram escritos a princípio, né? Eles eram cantados para os povos, para as pessoas, como uma forma de educar, ou seja, as pessoas eram educadas escutando esses poemas, em grego, obviamente, né, naquela época. Só depois de muito tempo que foi escrito. Ou seja, olha como é interessante, né, a forma como as coisas, né, e aqui está incluso dentro um conceito muito interessante, que é o de tradição, certo? Porque tradição tem a ver com transmissão, certo? Transmissão de conhecimento, transmissão de cultura. E assim, as pessoas eram educadas e eram gerações e gerações sendo educadas, ouvindo o poema, né? Para algum dia ser escrito e as pessoas também aprenderem a ler aquele poema, né? Como no caso, né, a Odisseia e a Ilíada, né? Acho que a Odisseia não é mais essencial. Tudo bem, tranquilo. E aí você vai ter muitos outros. Isso é grego, né? Em romano tem a Eneida, né? Que é um mito fundador de Roma, né? Que também as pessoas eram educadas ouvindo e lendo esses poemas, certo? E aí não só você aprendia o próprio idioma, né? Você aprendia também as virtudes heróicas daqueles personagens, né? E aí no português nós temos, né, os Lusíadas, né? Que conta as viagens dos portugueses, né? Contornando a África até as Índias, né? É uma coisa assim fantástica, né? Esse aqui já é século XIV, né? Século XIV, né? Depois de Cristo. Aqui muito antes, 5, 6 antes de Cristo, né? Mas aqui nós temos uma obra magnífica em língua portuguesa que nós podemos apreciar. E a gente vai, se der tempo hoje, a gente vai dar uma lida no papel que vocês receberam, tem umas estrofes aí. Depois a gente vai, se der tempo, a gente vai ler um pouco sobre isso. Tranquilo? Até aqui? Pois vamos lá. E aí, né, vou falar da retórica. A retórica, ela, como eu falei, que é uma arte de discurso, mas aí é que está. O problema da retórica é quando o discurso não condiz com as atitudes da pessoa, né? Que muitas vezes é o que acontece, né? Por exemplo, políticos, né? Com seus discursos de uma forma, mas agem de outra. Mas a retórica, ela está ligada exatamente com a formação da personalidade, certo? Porque a retórica é para formar o que, acho que é Cícero que fala, né? O vir bonus change peritus. Vamos lá, vamos ver como é que está o latim de vocês. O bônus aqui tem a ver com bom, né? O vir, você pensa aí, né? Algo viril, né? Viril, né? Ou seja, tem a ver com homem, né? Peritos, possivelmente, tem a ver com perito, né? Possivelmente, né? Change é um pouco mais difícil, certo? Pronto, dizer, né? Olha, o pessoal já estão entendendo a coisa, já estão entendendo. Então, o que é que a retórica vai ensinar? Vai formar um homem bom, perito em dizer as coisas. E é exatamente essa Ou seja, ele não só diz, mas ele é bom, ele age corretamente.
E o discurso dele, se ele estiver fazendo um discurso, só vai fazer sentido, ele só vai persuadir as pessoas, que é uma das funções da retórica, se as ações dele condizerem com o discurso. Também é uma parte daquela escola grega que tratava muito com Sócrates. Sofistas. Pronto, os sofistas. Os sofistas, no geral, não eram ruins, mas tinha muitos sofistas que era a escola fazia retórica, né? a escola de retórica, mas os pessoal eram todos cheios de falcatrua, cheio de termos e tudo para enganar as pessoas. Tem um monte, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, muitos deles bateram de frente com os sofistas, né? Outro, né? Isócrates também é outro filósofo. Isócrates, não confundir com Sócrates, né? Isócrates, ele bateu muito de frente com os sofistas também. Exatamente por causa disso. Era cheio de trambiqueiro, a galera aprendia as coisas para enganar os outros, né? E aí vinha os outros, o discurso tem que ser coerente com as ações do indivíduo, certo? No caso, no final vai ser uma hipocrisia, né? E aí, o mais importante no Trivium, no geral, é formar um homem eloquente. Esse eu acho que o principal ideal dos gregos, dos romanos, Cícero principalmente, né, um modelo de homem eloquente, que é aquele que não só aquele que fala, mas ele vive o que fala, né? Você vê grandes discursos da humanidade, ali aqueles discursos só são lindos, bonitos, porque os caras, eles condizem corretamente com o que eles falam, né? Na hora que os caras não agem correto, o discurso vai por água abaixo, né? Vai ser só palavras jogadas ao vento. Tranquilo? E a dialética tem a ver com a busca da verdade, tá certo? Através da lógica. A gramática tem a ver com Homero, um dos autores principais. Aqui tem a ver com Cícero, um romano que ele aprendeu muita coisa da cultura grega e volta para Roma para tentar passar essa cultura para os romanos. E ele ficou responsável por elevar o latim à língua dos poetas, porque antigamente o latim era uma língua qualquer, assim, não tinha muita importância assim na época para a poesia, né? E ele consegue, através da cultura grega, elevar o latim para esse nível. Isócrates também é outro. Isócrates, não confundir com. Queria falar mais dele, mas não vai dar tempo, porque todo o ideal educacional, olha aí como o cara. Todo ideal educacional, todas as ideias que você pode pensar de educação, de onde surgiram? Será que veio de Aristóteles? Será que veio de Platão? Será que veio de Sócrates? Os ideais educacionais atuais. Estamos falando dos bons, né? Não veio nenhum deles. Veio desse Isócrates, certo? Ele tinha uma ideia de educação mais para o lado mais prático. Não materialista como a gente pensa hoje, mas uma educação voltada para a virtude. Marcos, ele era de qual escola? Ele era da escola de Sócrates? Ele é contemporâneo de Sócrates também e de Platão. Eu acho que Aristóteles também um pouco. Queria falar mais dele, mas infelizmente não vai dar tempo. Enfim. Aí assim, a lógica tem a ver mais com essa busca da verdade, que já é um ideal de Sócrates. Agora, não confundir com Isócrates. É um ideal de Sócrates, tá certo?
E o método socrático de você perguntando e sair perguntando as coisas até chegar à verdade, até chegar a uma conclusão, é o ideal da lógica, tá certo? É o ideal da lógica. Tranquilo? Pois bem, vamos adiante. Uma coisa só para a gente concluir sobre essa do trivium, para a gente passar para outro tópico. O Aristóteles fez uma coisa muito interessante, que o que ele fez tornou-se o que é hoje a universidade, o que era a universidade, né, em tempos atrás, não hoje, né? Ele fez um negócio muito interessante, que é o seguinte, que ele pegava todo o conhecimento que tinha da época e ele viu, você pega até um livro, por exemplo, da metafísica, você vai ver lá bem no início, que ele vai pegar, como era, Anaxágoras falou isso, fulano falou isso, e aí ele vai pegando todas as posições de um assunto, e ele junta tudo, tira as próprias conclusões e dá um parecer, certo? Sobre aquilo ali e contribui para aquele conhecimento, certo? O colega, eu acho que da filosofia sabe o que eu estou dizendo sobre a metafísica. Esse é o ideal que construiu a universidade, né? A universidade é aquele conjunto de conhecimentos, né? Que está naquele prédio, digamos assim. Você pode pegar uma maneira muito abrangente. Pronto. Aí agora vamos para algumas. Talvez você pode questionar, né? Mas Marcos, esse livro aí é cheio de deus pagão, é cheio de confusão desses livros, de morte, de traição e cultos aos deuses, os deuses se envolvem com os humanos, e isso presta, Marcos? Pois é, essa e não é só uma dúvida que você poderia ter hoje, né? Os cristãos tiveram muito desses problemas, né? Desses questionamentos, tantos que muitos, né? Alguns padres da igreja que se recusaram mesmo a essa cultura, filosofia pagã, e jogou fora. Não, o que vale são os cristãos, vamos só estudar os evangelhos latim, né? Vamos estudar latim pelos evangelhos, vamos pegar as vidas dos santos, que é vidas virtuosas, e ficar só com isso, né? Podia se perguntar, você podia ficar nesse pensamento, né? Esquecer os pagãos. E aí, né? Que pergunta, né? Pois bem, tem um livro que eu acho que deve ser conhecido de vocês, eu não estou com ele aqui, mas que é aquele de São Basílio, né? Que é sobre o uso da literatura pagã entre os jovens, né? E aí, basicamente, o resumo dele é a mesma coisa que eu falei no início, né? Leia tudo e retenha o que é bom. Basicamente, é isso, né? Em linhas gerais, claro que tem todas algumas exceções, mas no geral é isso. Aqui tem muito o que aproveitar, tem muito mais coisa boa do que ruim, né? A gente vai ler no poema aqui, que o Vasco da Gama se apaixonou por uma ninfa do mar, e aí ela começa a contar uma história dos planetas. É uma coisa meio bem estranha, mas no fundo tem todo um contexto por trás, tá certo? Então, ou seja, aqui ainda há muito que se aproveitar, como por exemplo, esses livros, né? Eles forjaram e formaram a civilização ocidental que nós temos hoje. Muitos santos estudaram, né, o trivium, o quadrivium, né? Santo Agostinho, né, que o diga, tem livros sobre o trivium, tá certo? Ele tem uma obra, ele tem sobre o quadrivium, só que se perdeu, mas tem uma obra atribuída a ele sobre o próprio trivium, né? Tem um livro sobre a música também não se perdeu esse livro. E também ele faz uma coisa sobre a educação, mas também tem magia. mais relacionado
livro é Aritmética cristã. Doutrina Cristã. Esse livro é muito bom também. São da doutrina cristã, sobre a doutrina cristã. É um livro daqueles verdes da Paula, tá certo? Ele é um livro muito bom. E ele, quando ele se converteu, ele é um retórico, tá certo? Ele é um orador. Quando ele se converteu, ele não jogou fora tudo que ele aprendeu, não. Ele continua sendo um orador. É tanto que os livros Confissões, os livros dele, eles, né, são muito conhecidos e você, né, fica persuadido do que ele está dizendo, né, muitas vezes, porque ele fala com a vida dele, certo? Ele fala com a vida dele. Olha aqui, ó, tem a ver com o ideal da retórica, tá certo? Tem a ver com o ideal da retórica. E aí, nesse livro, ensina como é que deve educar, tá certo? Eu não tive a oportunidade de ler ele, mas no 4º capítulo, a gente vai, se der tempo a gente vai ler, vai falar sobre a retórica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tranquilo? E aí uma coisa muito interessante que eu falei, né? Vamos ficar só com a Bíblia em latim, vamos aprender só em latim. O trívio católico, né? O curso de trívio católico, por exemplo, né? Aí uma coisa que ele vai falar aqui, o de São Vito. Não tenha como viu nenhuma ciência e nada que não tenha sido escrito. Ele fala para não desprezar os conhecimentos que existem, mesmo que sejam pagãos. Já é um gesto de humildade, tá certo? Ou seja, quando você se fecha, vamos esquecer tudo que é pagão e ficar só no cristianismo, pode ser um gesto de soberbo, pode ser, né? Não quer dizer que eu vou ler qualquer coisa, vamos ler Harry Potter para ver se... Né? A gente está falando de obras clássicas, né? Obras imortais, que não dependem do tempo e do espaço, mas elas continuam sendo atuais, certo? Foca nisso porque eles são significados a essas obras, certo? As obras mais modernas tem alguma coisa a se aproveitar, as outras nem tanto, certo? Vai ter só um curso sobre isso, viu? Vai ter só um curso sobre isso, só sobre literatura clássica, do que se deve aproveitar do moderno. É um bom curso, viu? Vai ser uma maneira do nosso. A gente pensa aí. Index do Bruno. Boa. Só uma coisa, só uma objeção ao caso de um trívio católico, digamos assim, né? Um problema que pode acontecer é o seguinte: se a gente for só trabalhar com textos bíblicos, pegarmos em latim e formos fazer interpretações deles, o que pode acontecer é que a gente cria heresias com aqueles textos, interpretando erroneamente. Esse é um risco que pode acontecer. E aí nós temos tantas outras obras que não são... Podemos, obviamente, estudar, ter uma boa teologia, claro, os textos bíblicos. Mas tem muitas outras obras que você pode aproveitar e não vai cair heresia, né? E também, se eu não me engano, na época, assim, antes da Bíblia de Bíblia Latina de São Jerônimo, né? As traduções pro latim da Bíblia, das escrituras, eram fracas, eram muito feias. Tanto que precisou, né, da São Jerônimo. Sim. E para, né, dar uma melhorada. Sim. E eu acho que até nessa época não era uma muito boa ideia aprender, tipo, imaginando conceitos. Tenho ideia de quão ruim eram as traduções, mas imagina você aprender conceitos ou desenvolver doutrinas erradas baseadas em traduções. Como falei no início, tradução não é inspirada, né? E muita gente ao longo da história foi queimada por traduzir a Bíblia incorretamente. Marcos, qual foram assim, os principais da igreja assim, a traduzirem as Sagradas Escrituras para as línguas erradas? Mas isso só veio um bom tempo depois. Ficaram muito tempo no latim, até porque não existia língua vernácula formalmente nas regiões ainda. Mas foi meio antes da Revolução Liberal. Sim, né? Antes da Bíblia de Lutero, tinha uma tradução italiana permitida. Se não me engano, também tinha um alemão. Tinha um alemão também, eu acho. Quer dizer, no caso, tinha vários alemãos, mas assim, eu não sei qual é a língua germânica,
Porque, assim, até hoje o alemão não é unificado. Tem um alemão oficial para a Alemanha. Mas tem vários dialetos. Antigamente deve ter sido pouco, né? Porque, assim, é difícil dizer, porque não faz uma traduzir para o vernacular. É porque essas línguas que a gente fala hoje, que a gente pode falar hoje, aí não estão desenvolvidas. Eram só faladas, não tinha escrita, não tinha caracteres que representavam aquelas palavras muitas vezes. Os caras só falavam. Tem alguns casos, por exemplo, se eu não me engano, Úfilas, que era um discípulo diário da herese ariana, né? Ele foi um dos que converteu os povos góticos, né? E ele fez uma Bíblia traduzida para aquele povo. Tanto que é uma das únicos resquícios da língua gótica, né? Que nós temos, né? Que é a Bíblia de Úfilas, que é inteiramente em gótico. Pois é. Enfim, essas questões de traduções vamos deixar para outro momento agora. Se vamos falar uma coisa interessante, uma coisa bem interessante, sobre realmente o fato de aprender, né, o trígono e o quadrígono. Vou pegar aqui um texto de um cara chamado Sêneca, o jovem, que ele vai falar, eu vou ler na íntegra, sobre essas questões. Ele vai fazer uma crítica e vai fazer uma reflexão ao mesmo tempo. Não é exatamente o texto dele, mas é uma descrição. A pessoa vai estudar gramática e fica preocupada em saber os detalhes se Homero viveu há 800 ou 900 anos antes de Cristo. Né? E o que mais importante nesse caso é que aprendemos com a dificuldade de Ulisses. Ulisses é o personagem da Ilíada, né? Em ter que voltar para casa. Quando lemos Odisseia, temos que ver a dificuldade que temos em viver em linha reta, corretamente, e termos firmes propósitos da vida. Ou seja, está falando das virtudes, né? Ou ainda, o sujeito vai estudar geometria e fica muito preocupado ali, pensando na nunca pensa na retidão da vida, só fica pensando na retidão das linhas. Olha que interessante, olha aí a sutileza que o cara puxa das artes liberais para a própria vida. O sujeito estuda todas as harmonias da música, mas não para pensar na falta de harmonia que existe na sua casa com seus parentes. E aí o autor vai continuar, né? E essa reflexão é fundamental, que todos temos que fazer. E esse é o fim de tudo, certo? Veja o objetivo. Muitas vezes não é só aprender a coisa por aprender, mas ver o que aquilo pode contribuir para a nossa vida, certo? Porque é uma finalidade muito clara. Muitas vezes a gente vai aprender sobre os astros, sobre como é que os planetas estão organizados, mas muitas vezes você não consegue ver como está organizada a sua própria vida. Essa é a reflexão que ele vai fazer, muito interessante. E muitas vezes, quando a gente procura numa história, num livro, nos romances, muitas vezes é tirar daquilo que você está lendo algo para si. Essa acho que também o principal elemento, quando você vai procurar, como eu estava falando, das virtudes, é esse que eu acho que é o objetivo principal. Obviamente, aprender latim, aprender as regras gramaticais é importante, mas através daquilo ali você tirar algo para si. É a mesma coisa que a gente faz com as Sagradas Escrituras. Também, exatamente. Tirar um ensinamento da vida. Tranquilo. Então pronto. Acho que agora já estamos no finalzinho. Vamos pegar o papel que eu entreguei a vocês. Não vai dar. Eu comentei aqui um pouco sobre o quadrilho. Essas formações vai ter uma, isso é uma coisa importante. Vai ter uma para cada arte, tá certo? Mês que vem, no segundo sábado, quase todas são no segundo sábado.
mês que vem vai ser gramática, o Alberto, certo? No outro mês vai ser retórica, o Gustavo. No outro mês, que eu acho que já é em junho, vai ser lógica e dialética, certo? Então, cada mês vai ter um, todo segundo sábado. Só não vai ser música, vai ser no terceiro, eu acho, porque uma data não cruzou. Aí em agosto eu volto com aritmética, tá certo? Em geometria em setembro, música outubro, em novembro a gente fecha com astronomia, ou seja, a gente vai ver cada uma das artes esse ano, tá certo? Ou seja, se eu deixei alguma coisa passar aqui, venha no outro mês e você vai continuar. Informações mais específicas. Vai ser específico para cada um, tá certo? Ó, tem um mapa aí, ó. Quem me conhece sabe que eu gosto de mapas, né? Aí é o mapa do Império Romano. Pré as reformas da diocese. Eu acho que sim. Porque não tem. Deve ser Diocleciano, que fez até que a gente puxou a terminologia de diocese. Sim. Ele fez a paróquia também, eu acho que é um termo romano, diocese de paróquia. Tem menos regiões. Sim. Aí pronto, vocês vão ver o mapa aí, ó. E aí você vai ver algumas regiões e algumas regiões maiores, tá certo? E esse mapa não é gratuito, tá certo? Ele é todo explicativo para que você vire a página e veja o texto do Império Romano. Aí eu vou dar uma lida em algumas dessas frases, tá certo? Vamos lá, ó. Acompanhe comigo, ó. Nessa páginazinha que tem em latim, tá certo? Tem outras partes em latim também, mas vamos. Aí as primeiras frases, primeira linha: Roma in Italia est, Itália in Europa est, Grécia in Europa est. Ó, veja, não sei, vamos considerar, não sei nada de latim. Essa é a primeira frase: Roma in Italia est. Aí você olha para o mapa, aí tem Roma bem aqui e tem Itália muito próximo. Então você vai deduzir que ele está dizendo que Roma fica na Itália, tá certo? Mesmo que eu não conhecesse nem os países, tá certo? Mesmo que eu não conhecesse nem os países. E aí a segunda frase é Itália in Europa est. Ele vai dizer outra coisa, parecida com a primeira, que a Itália fica na Europa, possivelmente. Ele está fazendo aqui aquilo que a gente chama de método natural, no latim, tá certo? Você vê as informações que está, às vezes, em figuras ou ao lado, e você vai tentando deduzir a partir do que você está lendo, tá certo? Terceira frase, da primeira linha ainda. Grécia in Europa est. Ele vai dizer, olha, está repetindo outra coisa, está falando que este país possível está na Europa. E aí ele vai dizer agora, uma outra frase, na segunda linha agora: Itália et Grécia in Europa sunt. Olha, ele citou dois países agora e ele mudou essa última palavrinha, que no caso é o verbo, tá certo? Aqui está se referindo a duas palavrinhas. Nos primeiros casos era no plural, no singular, e nesse agora já é um plural. E assim você vai percebendo como as frases estão se formando, tá certo? Aí agora, na segunda linha, começando na última palavra: Espanha quoque in Europa est. Tem uma palavrinha diferente, certo? E aí no final, Espanha et Itália et Grécia in Europa sunt. Ele está se referindo a três coisas e usa a mesma palavrinha, né, que eu estava falando, plural, certo? É assim que funciona mais ou menos, né? Você vai lendo, observando o mapa, o que é que está acontecendo, para você ver, interpretar o texto, certo? Basicamente é um pouquinho do que é começar latim pelo método natural, tá certo? E é o método mais, digamos assim, que um nativo aprende. Você
porque o nativo aprende observando as pessoas falando e olhando para a realidade e vendo que aquelas coisas se configuram com o que ela está ouvindo. E vai aprendendo as palavras assim. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos aqui. Virem a página, aí vocês vão ver uma árvore de porfírio. Tá certo? Árvore de porfírio. E aí, tem uma em latim, e aí vocês virem para outra, aí tá traduzido, tá certo? Esse aqui é só um texto relativo à lógica, tá certo? Que ele vai catalogando os gêneros, tá certo? Que aí o primeiro gênero, substância, tá certo? Que é uma das categorias de Aristóteles. É outra formação, tá bom? Mas vamos lá, você pensa, a substância, ela pode ser simples ou composta, tá certo? Se ela for composta, a substância ela é dita corpo. E este corpo, ele pode ser vivente ou não vivente. Se esse corpo é vivente, a gente chama animado, corpo animado. Ele pode ser sensível ou insensível. Se esse corpo for sensível, ele chama animal. E se esse animal é racional ou irracional. Se ele for racional, ele é um homem. E esse homem ele pode ser um indivíduo específico, que no caso, Sócrates, certo? Aqui é só digamos, a catalogação, digamos assim, de como você vai interpretando as coisas, as realidades que a gente vai vendo. Você vai olhando os objetos e vai conseguindo fazer essa distinção. Acho que essa é a palavra mais correta, distinção. Tudo bem? Isso em lógica vocês vão ver um pouco disso. Vai ver as outras categorias, possivelmente. Engraçado que a base está no tronco, então, nas raízes. Isso. Vai descendo. Uma substância que pode ser, né? Que pode existir, né? Vamos deixar essas definições para lá. Não vou me complicar com a filosofia, não vou me complicar, não. Enfim, deixar para a lógica, certo? A lógica vai dar o Zé Ricardo vai dar essas definições mais corretas. Tudo bem? Agora, deixa eu ver se o tempo permite. Só para a gente concluir, vou deixar. Vocês podem ficar com esses papéis para vocês lerem, tá bom? Queria muito ter lido esse poema do Camões, mas vai ficar para outro momento. Eu queria só para concluir. O poema do Camões, eu vou só comentar aqui um pouco com vocês. Ele aqui já é o final do livro 10, e Camões se apaixonou lá pela uma ninfa do mar chamada Tétis. Eles estão numa ilha. E aí, depois de um banquete que teve, essa Tétis, ela vai conversar com o Vasco da Gama e vai explicar como é que funciona o universo. E esse universo chama-se Máquina do Mundo. Se você for lá no finalzinho, na última página, vai ter umas circunferências aí, ó. O que é esse daqui, pessoal? Esse daqui era como os medievais imaginavam o universo, tá certo? Não quero entrar em polêmica, mas aqui a Terra é o centro do universo, tá bom? Aí depois, na outra camada, vem a Lua. Eu acho que dá para enxergar aí, que é o outro astro que a gente vê. Depois, Mercúrio. Depois, Vênus. Depois, o Sol. Depois, Júpiter. Marte, Júpiter, Saturno. Aí, depois, na outra que eles chamam esferas. Tá certo? Esferas. Depois de Saturno, na época eles não sabiam que existia Urano, nem Netuno, nem Plutão ainda. Não tinha. Acho que só com o telescópio que eles descobriram depois. E aí vem as estrelas, tá certo? E aí vem duas outras esferas, tá certo? Vem esse primeiro móvel, que é o que faz todas essas outras esferas girarem. O primeiro móvel vem de primeiro motor, né? Primeiro movente, lá do Aristóteles, né?
Esse império E aí o império é a parte lá no Levitante, né? O céu. é o céu. É. O céu. Aqui é onde fica o céu e as almas, né? As almas bem-aventuradas, tá certo? E aí, pronto, aqui é o fim. Essa era a cosmovisão até os Camões, porque quando Camões publicou Lusíadas, já tinha sido publicado o trabalho do Copérnico, né? Que diz que na verdade é o Sol que é o centro do universo e não a Terra, tá certo? Mas para todos os casos, para não entrar em muitas polêmicas, né? Essas questões com Galileu e outras coisas mais, tem muito mais a ver com, não exatamente com a ciência, mas tem a ver com questões, digamos, políticas e outras, certo? Mas em todo caso esse sistema durou mais de 1500 anos. Então, e ninguém morreu por causa disso. Então, no mínimo, para pelo menos considerá-lo como, né, pelo menos poético. Por isso que eu não estou lendo Lusíadas. Pelo menos poeticamente a gente pode estudar ainda. Mas o céu, o Sol é o centro do universo. Eu não quero entrar nessas complicações, tá certo? É tanto que eu acho que não dá para ver, mas deixa eu ver se eu marquei aqui. Como aqui não sei se dá para ver, mas as trajetórias da maioria dos planetas. E era assim que os antigos viam, tá certo? E é assim que até hoje funciona, tá certo? Porque por mais que o Sol seja o centro do universo, a gente não está lá no Sol para ficar vendo as órbitas de lá. A gente está aqui ainda. Então os cálculos ainda funcionam como se a Terra ficasse no centro do universo, né? Olha como a coisa, né? O pessoal mais cientificista aí são feitos a partir da Terra, como se ela fosse o centro. Você vai ver, se você for navegar ainda, se você quiser se guiar pelas estrelas, ainda é possível, basta usar essa astronomia clássica, né? Que é dita astronomia clássica. Essa questão do plano aí não é verdade, viu? Na verdade, o Sol não é de porque ele fica no centro do sistema solar. Então, o sistema solar é o mínimo do lugar do planeta, sabe? Meu filho, aí ele foge do. Se for pra falar. Se você conseguir provar isso, você vai ganhar muito dinheiro, viu? Hã? Porque ainda não foi provado isso não ainda. Eu acho que não. Tranquilo, pessoal. Eu agradeço a presença. Alguma dúvida até aí? O primeiro conselho que eu dei, não esqueçam, tá certo? Aprender latim, cantar no coral. Estamos precisando de coralistas. Tainá, procura Tainá ou Tobias. Latim, vai ter coisa boa pro futuro, tá certo? Esperem, aguardem os nossos próximos anúncios, tá certo? Vai ter coisa boa sobre latim. Quem sabe um curso, vamos ver, tá certo? Latim ou grego? Grego é um pouco mais difícil, mas latim, quem sabe? Quem sabe muito próximo, tá certo? Diga aí. Tranquilo? Espero que tenham aproveitado, tá certo? Essa formação. Lembre-se que terão outras, tá certo? Lembre-se que terão outras durante o ano todo. Chamem mais pessoas, tá certo?